O Senhor é perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade. Salmo 145, versículo 18. Você já teve a sensação de ser a única pessoa na sala que vê o que está prestes a acontecer? Já tentou alertar aqueles ao seu redor sobre algo que você sabia ser verdade, mas foi ridicularizado, ignorado ou até chamado de louco? E quando a realidade finalmente os alcança, o que você faz? Fica apenas assistindo enquanto eles se afundam em um mar de arrependimento, sabendo que você, mais uma vez, estava certo. Esta é a batalha espiritual de muitos. Tentar compartilhar a sabedoria, o propósito, a verdade e ser rejeitado, até que a verdade bata a porta com força. Eu sou Hélio Venturani, mentor da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje, vamos explorar algo que poucos têm coragem de encarar. O que acontece quando as pessoas finalmente percebem que você estava certo? Como lidar com os efeitos da rejeição, do silêncio, da ignorância que nos cercam? Como as injustiças da vida, as palavras mal interpretadas e as falhas dos outros podem se transformar em lições de superação e transformação espiritual? A resposta não é simples, mas é poderosa. Se você já se sentiu invisível, como se suas palavras não tivessem valor até que o estrago já tenha sido feito, este vídeo é para você. A justiça divina nunca falha, e a restauração do que foi perdido está mais próxima do que você imagina. Mas antes de seguir em frente e revelar o que acontece quando o mundo se arrepende por não ter acreditado em você, inscreva-se agora e fortaleça nossa comunidade. Juntos, vamos explorar a jornada espiritual que poucos ousam trilhar. A verdade, por mais clara que seja, sempre encontrará resistência. Quando você tenta compartilhar uma sabedoria que vai contra o fluxo das crenças e convenções, pode sentir-se isolado. Você não está sozinho nesse caminho. Morritos do Ness. Ao longo da jornada espiritual, já experimentamos esse tipo de rejeição. Quando você vê mais do que os outros, quando entende o que está além da superfície, a reação da maioria é simples: negação. A dificuldade de aceitar a verdade é muitas vezes alimentada pelo medo do que ela exige. Mudança. O desconforto de mudar, de transformar velhos hábitos ou crenças pode ser paralisante. A batalha espiritual não é travada apenas no exterior, mas também dentro de nós mesmos. O que você traz à tona não é apenas uma ideia desconfortável, é a necessidade de evolução, de autoconhecimento e, muitas vezes, de deixar para trás a zona de conforto. A resistência que você enfrenta não é sobre você, mas sobre a falta de fé daqueles que se recusam a enfrentar as próprias limitações. No entanto, o que você está fazendo é libertador, mesmo quando a resistência é grande. A sabedoria que você carrega tem o poder de transformar, mas essa transformação exige uma jornada interna dolorosa. Ao compartilhar suas verdades, você abre a porta para um crescimento espiritual profundo, não apenas seu, mas também de quem está disposto a ouvir e mudar. A rejeição que você enfrenta muitas vezes é apenas um reflexo da resistência natural ao crescimento que todos enfrentam em sua caminhada espiritual. As palavras que você fala, por mais que sejam ignoradas ou ridicularizadas, têm um poder silencioso. As verdades que você compartilhou hoje talvez não sejam ouvidas, mas amanhã elas ecoarão na mente daqueles que antes as rejeitaram. O propósito maior de Deus está em cada palavra que você pronuncia, e isso se manifesta no tempo certo. Não se esqueça disso. Sua missão não é agradar os outros, mas ser fiel à sabedoria divina que lhe foi confiada, sabendo que ao final, a verdade sempre prevalece. Persistir, mesmo sem a aprovação dos outros, é um dos maiores desafios que você enfrentará. Mas é nesse caminho de persistência, mesmo diante da negação, que você se aproxima mais de sua essência divina e fortalece sua ligação com Deus. Acredite, o que parece ser uma rejeição momentânea é apenas uma preparação para algo maior, algo que você ainda não consegue ver. Continue, e a verdade, como sempre, se manifestará. Na jornada espiritual, muitas vezes encontramos o obstáculo do conforto. As pessoas buscam aquilo que é fácil de engolir, o que não exige grandes mudanças ou desconfortos. O medo do desconhecido é tão forte
que muitos preferem viver em uma ilusão confortável do que encarar a dura verdade. E aqui está o paradoxo. Viver na mentira pode parecer mais seguro, mas é exatamente essa falsa sensação de segurança que impede o crescimento espiritual genuíno. O verdadeiro crescimento vem do desconforto, da necessidade de romper com as falsas crenças. Quando você se dispõe a caminhar pela verdade, você acaba se distanciando da maioria. A jornada espiritual exige coragem, e a transformação não acontece no campo da familiaridade. Você muitas vezes se verá sozinho, questionado por aqueles que preferem continuar vivendo em suas bolhas de ignorância. Eles irão se apegar ao que é confortável, rejeitando qualquer sinal de mudança que possa obrigá-los a repensar suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo sua fé. As pessoas ao seu redor podem até sentir inveja de sua clareza e coragem, porque elas ainda estão presas em suas zonas de conforto. Elas querem um mundo onde tudo seja fácil, onde não haja necessidade de questionar ou lutar por algo verdadeiro. Mas você sabe que esse caminho, embora aparentemente mais fácil, leva a um ponto de estagnação, e é aqui que a verdadeira sabedoria começa a fazer diferença. Não é sobre agradar os outros ou ser aceito, mas sobre se alinhar com o propósito divino. Mesmo que o mundo à sua volta não compreenda, você está em uma jornada espiritual que exige coragem e fé. Não se trata de estar certo para ganhar aprovação. Trata-se de estar em sintonia com a verdade, mesmo quando ela nos coloca em desacordo com aqueles ao nosso redor. O conforto das mentiras é sedutor, mas apenas a verdade trará a restauração verdadeira. Quando você finalmente percebe que a busca por conforto é apenas uma forma de fuga, você se liberta. A coragem de enfrentar a verdade é, em última análise, o que traz a verdadeira reconexão com Deus. E ao se reconectar com Ele, você encontra forças para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Você compreende que, ao buscar a verdade, você está se alinhando com a vontade divina e, assim, trilhando um caminho de superação de desafios que, em breve, os outros também terão que enfrentar. Aceitar a verdade, muitas vezes, significa confrontar algo que preferiríamos ignorar. A verdade não é suave, nem sempre é agradável. E é por isso que muitas vezes as pessoas a rejeitam. Ela desafia, ela exige algo de quem a ouve, mudança, mas no fim, a verdade é imbatível. Ela sempre chega, com ou sem permissão. Embora possa ser difícil no momento, o peso da verdade restaura o que foi perdido. A justiça divina não se apressa, mas ela nunca falha. Ao longo da vida, muitos de nós somos testados, passamos por períodos de rejeição e humilhação, quando nossas verdades são ignoradas ou até distorcidas. No entanto, o tempo é um grande aliado de Deus, quando os outros finalmente enfrentam as consequências de suas escolhas. As injustiças que você sofreu se tornam os alicerces para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. A justiça de Deus é paciente, mas ela é certeira. É difícil ver a justiça divina quando se está no meio da dor, mas mais cedo ou mais tarde, os frutos da paciência e da perseverança começam a aparecer. Quando as pessoas que te ignoraram ou ridicularizaram finalmente percebem o erro. A sensação de arrependimento é um dos primeiros sinais de que a verdade que você compartilhou está sendo revelada. A dor de ser rejeitado torna-se a restauração do que foi perdido, porque Deus sempre tem um plano para cada um de nós. A chave para entender a justiça divina é lembrar que não se trata de vingança ou retaliação, mas de transformação. O que parecia ser um golpe cruel da vida, na verdade, é uma oportunidade de reconexão com a essência divina. Quando você se mantém firme, mesmo quando o mundo duvida, você está permitindo que a batalha espiritual se manifeste de uma forma que só a fé pode explicar. E nesse processo, a justiça de Deus é clara. A justiça divina não se apressa, mas ela é imutável. E quando você entende isso, você consegue se manter firme. Mesmo em meio ao desconforto, você sabe que o que está à sua frente não é uma derrota, mas a preparação para algo mais grandioso. Você já está no caminho da superação de desafios. E a verdade, por mais difícil que seja, vai ser o que te conduzirá ao propósito divino. Muitas vezes, nos vemos cercados por falhas,
fracassos e arrependimentos. As escolhas que fizemos, ou que os outros fizeram, acabam se tornando pedras no caminho, impedindo nosso avanço. Mas a verdade é que, por trás de cada falha, há uma lição profunda de crescimento espiritual. O olhar que você dá para essas falhas é o que determina o quão longe você pode ir. Se você se apegar ao arrependimento e à dor, nunca verá além da superfície. O que parece ser um fracasso imediato pode, na verdade, ser a base para uma grande transformação. A batalha espiritual que ocorre dentro de cada um de nós é uma jornada de reflexão, introspecção e, acima de tudo, superação. Olhar para suas falhas e aprender com elas é o que permite que você se reconecte com Deus de uma maneira mais profunda. O fracasso não é o fim, mas um caminho. E através da resiliência emocional, você pode usar cada erro como um degrau para sua ascensão espiritual. À medida que você começa a olhar além das falhas e das dificuldades, você começa a perceber que tudo está interligado. A maneira como você responde aos desafios da vida determina o tipo de jornada que você terá. Deus, em sua infinita sabedoria, usa até os momentos mais difíceis para nos moldar. As falhas não são obstáculos, são oportunidades disfarçadas. E é através dessa percepção que você começa a ver a verdadeira natureza da transformação. Para aqueles que estão dispostos a olhar além da superfície, cada desafio torna-se uma oportunidade para reconectar com um propósito maior. O verdadeiro valor está em como você responde ao que o mundo considera falha. Você não está apenas sendo testado, você está sendo transformado, preparado para um propósito maior. A verdadeira justiça divina começa quando você aceita esse processo de restauração e segue em frente, mais forte do que nunca. Por mais que as falhas pareçam insuperáveis, lembre-se de que Deus nunca abandona aqueles que buscam seu propósito. Sua jornada espiritual é única, e os desafios que você enfrenta são apenas parte da história que Ele está escrevendo para você. Se você olhar para dentro de si mesmo e encontrar a sabedoria que já está presente, verá que, por mais que o mundo tente te derrubar, você sempre terá o poder de superar. É curioso como, muitas vezes, o que é rejeitado e ignorado pelos outros acaba sendo imitado por eles no futuro. O que parecia ser sabedoria sem valor, uma visão que ninguém estava pronto para ouvir, torna-se algo desejado e copiado. As mesmas palavras que foram ignoradas agora ecoam em outros lábios, mas sem a profundidade que você investiu ao compartilhá-las. Eles começam a repetir o que você disse, mas sem entender completamente o que aquilo realmente significa. Essa imitação sem compreensão é um reflexo do desejo de ser visto como sábio, sem o trabalho necessário para realmente abraçar a verdade. A verdadeira sabedoria não é algo que pode ser imitada superficialmente. Não é algo que se possa simplesmente copiar e colar sem sentir o peso da transformação que ela traz. Quando as pessoas começam a imitar suas palavras ou suas ações, mas não conseguem entender o coração por trás delas, o resultado é uma distorção da verdade. E ao fazer isso, elas perdem a verdadeira reconexão com Deus que você alcançou. Você não precisa que elas entendam agora, porque a verdadeira transformação só ocorre quando a sabedoria é vivida, e não apenas falada. Por mais que isso possa ser frustrante, é importante lembrar que você nunca buscou validação. Você não falou porque queria que os outros vissem você como um exemplo. Você falou porque a sabedoria de Deus estava em seu coração e não havia outra maneira de expressá-la. Enquanto aqueles que te ignoraram tentam imitar sua jornada, você sabe que a verdadeira transformação só acontece quando alguém está disposto a trilhar o mesmo caminho que você, com fé e determinação. E essa jornada não é rápida nem fácil, mas é essencial para a verdadeira superação. A ironia está em que, ao longo do tempo, a verdade começa a se revelar para aqueles que estavam cegos. Eles tentaram seguir o que parecia mais fácil, o que era mais popular. Mas no final, o que realmente importa é a profundidade com que você abraçou a sabedoria que Deus lhe deu. E agora, mesmo quando eles tentam seguir seus passos, você sabe que a verdadeira transformação espiritual não pode ser copiada. Ela precisa ser vivida e sentida
em cada fibra do ser. O caminho que você percorreu é único, e ninguém pode simplesmente replicá-lo sem a mesma entrega. Mesmo que você os veja imitando suas palavras, lembre-se, você já avançou além disso. Eles podem tentar, mas a profundidade de sua sabedoria, a intuição fortalecida que você possui, é algo que eles ainda precisam buscar em si mesmos. Sua missão não é convencer ninguém ou provar algo, mas simplesmente ser o exemplo da restauração espiritual que ocorre quando se vive com propósito e fé. Ou fazer isso, você se torna ainda mais um farol de luz para aqueles que, um dia, terão que reconhecer que, de alguma forma, sua sabedoria nunca foi apenas sua, menos ela veio de um poder maior. Ser fiel à sua verdade, especialmente em um mundo que preza pela conformidade, é um dos caminhos mais solitários que você pode trilhar. Você não está seguindo o fluxo das massas. Na verdade, muitas vezes você é visto como alguém difícil, alguém que não se encaixa nas expectativas dos outros. Quando você se mantém firme naquilo que acredita, na sua fé e na sua visão espiritual, você se afasta da multidão. E essa distância pode gerar uma sensação de solidão, mas é essa solidão que prepara o terreno para o seu crescimento espiritual. A solidão é muitas vezes uma parte fundamental da jornada espiritual. Ela permite que você se conecte mais profundamente consigo mesmo e com Deus, quando você é rejeitado ou ignorado. O que parece ser uma punição, na verdade, pode ser uma preparação. O que os outros não conseguem ver é que, ao permanecer firme e verdadeiro, você está mais próximo do propósito maior que Deus tem para você. Esse caminho de solidão é também um caminho de restauração, porque ele permite que você descubra, imersivo, íntimo, a força necessária para enfrentar qualquer desafio que surgir à frente. A jornada espiritual não é sobre popularidade ou aprovação externa. Ela é, acima de tudo, uma reconexão com Deus, uma descoberta do seu propósito divino. Durante essa jornada, você pode sentir que está sozinho, mas essa solidão é, na verdade, um sinal de que você está sendo moldado para algo grande. Deus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida cheia de superação, de desafios, onde a única provação que realmente importa é a dele. Ele vê a sua luta, ele conhece o seu coração, e é através dessa conexão com o divino que você começa a se restaurar e a se fortalecer. Quando você percebe que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento e introspecção, começa a surgir uma sensação de liberdade. O peso da necessidade de agradar aos outros desaparece, e você se torna mais forte, mais focado em sua própria jornada espiritual. A solidão, então, se transforma em um campo fértil, onde você encontra a paz que vem da verdadeira fé e da confiança no plano divino. À medida que você se reconecta com Deus, a sensação de estar sozinho começa a desaparecer, e você começa a perceber que, na verdade, nunca esteve sozinho. Você sempre esteve cercado pela graça divina. Esse caminho de solidão e restauração também traz uma revelação importante. Você nunca precisou da validação dos outros para saber que estava no caminho certo. Sua verdadeira superação vem de dentro, da certeza de que, mesmo quando ninguém mais acredita em você, Deus está ao seu lado, guiando cada passo. E quando a jornada chegar ao fim, quando você finalmente olhar para trás, verá que foi essa solidão, esse momento de profunda introspecção, que o fortaleceu para o que está por vir. A verdadeira restauração espiritual acontece quando você aprende a andar em fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Quando as pessoas te ignoram, te ridicularizam ou até mesmo te traem, há uma lição oculta no processo. A injustiça que você sofre, seja de palavras, ações ou simplesmente de falta de compreensão, pode ser dolorosa, mas saiba que muitas vezes a justiça divina não se manifesta no momento imediato. Ela é paciente, esperando o tempo certo para trazer à tona o que foi oculto, o que foi distorcido, até mesmo para aqueles que antes te desprezaram. A arrogância das pessoas que te rejeitaram, que te viram como alguém errado ou desviado, não pode impedir o trabalho que Deus está fazendo em sua vida. Quando os outros tentam te derrubar, não percebem que, na verdade, estão te preparando para uma transformação espiritual ainda maior.
a injustiça, quando vista através dos olhos da fé, não é um obstáculo, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar sua resiliência, de mostrar a força que vem de Deus, de seguir em frente, independentemente das dificuldades. A ironia disso tudo é que, quando a verdade finalmente se revela, aqueles que te ignoraram e te trataram como inferior terão que lidar com o peso do arrependimento. Eles começam a perceber que, em sua arrogância, escolheram não ouvir a sabedoria divina que você estava oferecendo. Agora, enquanto você segue em frente mais forte e mais conectado ao seu propósito espiritual, eles ficam para trás, incapazes de reverter o erro que cometeram. O arrependimento é uma professora dura, mas a restauração da sua jornada será mais grandiosa do que qualquer reconhecimento que você tenha perdido no caminho. Por mais que a injustiça tenha sido dolorosa, lembre-se sempre, o que você sofreu não foi em vão. A batalha espiritual que você enfrentou o preparou para um caminho mais claro, mais firme em sua fé e em seu propósito. A justiça divina não se esquece de ninguém, e o que parece ter sido um golpe contra você, na verdade, foi uma preparação para o seu crescimento. Eles não sabiam que a rejeição que você sofreu seria a chave para a sua superação. Agora, enquanto o tempo passa, a verdade se torna cada vez mais clara, e a luz que brilha em você não pode ser ignorada. Quando você fala a verdade, o mundo nem sempre reage como você espera. A princípio, os outros preferem as mentiras confortáveis, aquelas que alimentam suas inseguranças e os fazem sentir-se seguros em suas escolhas. Você já deve ter visto isso, não é? A maioria das pessoas prefere viver em uma ilusão, onde tudo parece perfeito, e qualquer sugestão de mudança é vista como uma ameaça. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra seu caminho. E quando ela chega, não é suave. Ela é pesada, transformadora e exige ação. A dor de ser ignorado ou desacreditado é profunda, mas a verdadeira dor vem depois, quando aqueles que rejeitaram suas palavras, seus conselhos e sua sabedoria finalmente enfrentam as consequências de suas escolhas. Eles se veem perdidos, caindo em um abismo que você, com sua visão mais clara, já havia antecipado. Esse é o preço de ignorar a sabedoria. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a verdade que poderia tê-los poupado da dor. E agora, sentados no caos que criaram, se perguntam, por que não ouvir aquele que já sabia? Quando a verdade se revela, ela não traz consolo imediato. A verdadeira transformação começa quando as pessoas se sentem obrigadas a encarar sua própria responsabilidade. Mas não há como voltar atrás. O que foi ignorado não pode ser desfeito. E o arrependimento, embora poderoso, não cura o que foi perdido. No entanto, há algo mais profundo aqui: superação. A verdade não é apenas uma lição para quem a rejeitou, é também uma lição para quem a viveu. Porque no final, ao suportar a dor da rejeição e seguir firme, você se fortalece espiritualmente. E essa força não pode ser tirada de você. E aí está a beleza da sabedoria. Ela não exige ser validada. Você nunca falou para ser reconhecido ou aplaudido. Você falou porque viu o que os outros não viram, porque sabia que a justiça divina faria o seu trabalho. Você sabia que com o tempo a verdade se tornaria clara, e os que te ignoraram seriam forçados a olhar para o espelho e ver o erro de suas escolhas. Não foi uma questão de vitória pessoal, mas de cumprir o propósito maior que Deus lhe confiou. Ao seguir em frente, sem buscar validação, você se alinhou com o plano divino. E isso, mais do que qualquer reconhecimento, é o que realmente importa. Agora, enquanto os outros se encontram em um espaço de arrependimento e frustração, você já está à frente. Você não foi derrotado, mesmo quando pareceram te rejeitar. O que parecia ser uma derrota era, na verdade, a preparação para o que está por vir. Um caminho de restauração espiritual e uma reconexão com Deus, mais forte do que nunca. E você vai seguir em frente, mais sábio, mais forte, porque a verdade no final é o que sempre nos liberta. Como já mencionamos, a verdade não é bem-vinda, especialmente quando desafia o entendimento e as crenças estabelecidas. Quando você se coloca como alguém que enxerga além do que os outros podem ver,
você inevitavelmente será rotulado como louco, paranoico ou exagerado. Isso acontece com todos aqueles que têm a coragem de olhar para a realidade de frente e falar o que precisa ser dito. A reação das pessoas é a mesma. O medo do desconhecido as leva a te rejeitar. Mas o tempo, como sempre, tem uma maneira implacável de revelar a verdade. E, eventualmente, a realidade começa a se alinhar com o que você havia dito. As coisas que antes pareciam impossíveis, agora estão acontecendo diante dos olhos deles. E a dor de perceber que ignoraram a verdade de alguém que, em sua visão, estava errado, é quase insuportável. Eles se veem em um impasse, sem saber como lidar com a revelação de que você estava de fato certo. O que antes parecia loucura, agora parece um insight visionário, e isso é algo que ninguém pode negar. O caminho da luta espiritual é frequentemente repleto de mal-entendidos e rejeição. Quem se coloca em sintonia com a verdade de Deus, muitas vezes se vê em conflito com o mundo, mas essa batalha é inevitável para aqueles que foram escolhidos para cumprir um propósito maior. A resistência que você enfrenta não é contra as pessoas em si, mas contra as forças que tentam manter a mentira em pé. E, embora pareça que todos estão contra você, Deus sempre esteve ao seu lado, conduzindo cada passo, preparando você para um momento em que a verdade seria finalmente reconhecida. Você já passou pela fase do rótulo de louco, mas a boa notícia é que você não precisa provar mais nada a ninguém. Agora que a verdade se revela, você não precisa dizer, eu te avisei. A própria situação se encarrega disso. O que parece ser uma vitória tardia, na verdade, é uma oportunidade de aprender a perdoar aqueles que não estavam prontos para ouvir. Porque no final, a sabedoria não se apressa em provar sua validade. Ela apenas espera o momento certo para ser reconhecida. Agora, com a luz da verdade finalmente brilhando sobre tudo, a pergunta que fica é: o que você fará com esse reconhecimento? Você não precisa esperar que os outros venham até você para pedir desculpas ou reconhecer sua visão. A verdadeira vitória é interna. É saber que você cumpriu seu propósito e manteve sua fé intacta, independentemente de quem acreditou ou não. O tempo tem uma maneira única de curar e revelar a verdadeira natureza das coisas. O que foi ignorado ontem, hoje, é impossível de ser ignorado. As injustiças que você sofreu por ser um mensageiro da verdade começam a se dissipar quando as evidências de sua sabedoria se tornam claras para todos. Na verdade, passos necessários para a restauração espiritual que você agora experimenta. A sabedoria verdadeira amadurece com o tempo, quando você se mantém firme na verdade, sem ceder ao desespero, sem buscar aprovação. A recompensa chega. E essa recompensa não é apenas o reconhecimento dos outros, mas o fortalecimento da sua própria fé e uma conexão mais profunda com Deus. O processo de viver com essa sabedoria, mesmo em meio à rejeição, é o que molda seu caráter e fortalece sua jornada espiritual. Agora, ao olhar para trás, você vê a clareza das escolhas que fez. Cada desafio, cada injustiça, cada momento de dúvida que enfrentou foi uma oportunidade para crescer. E você cresceu de maneira que poucos conseguem. A justiça divina nunca falha, e agora, mais do que nunca, você vê como tudo se encaixa. O que parecia ser uma luta sem sentido, agora revela a beleza da transformação, da verdadeira sabedoria, que só pode ser adquirida por aqueles que têm coragem de suportar o peso da verdade. O tempo vai se encarregar de mostrar a todos o que você já sabia. E enquanto você caminha em sua verdade, fortalecido pela resiliência emocional que desenvolveu ao longo de sua jornada, você começa a perceber que a verdadeira transformação não aconteceu quando os outros finalmente viram o que você via. Ela aconteceu dentro de você ao longo do tempo, quando você se manteve fiel, mesmo sem apoio. Você não precisava que eles vissem sua sabedoria, porque você já sabia que Deus estava com você. E agora, com essa sabedoria amadurecida, você avança para o que está por vir. A verdadeira superação de desafios começa aqui, com a aceitação de que tudo que você passou teve um propósito e que você está exatamente onde precisa estar. Não é o reconhecimento dos outros
que valida sua jornada, mas a clareza de que você seguiu o caminho que Deus preparou para você. Ao longo dessa jornada, você provavelmente já percebeu algo profundo. O que o mundo chama de loucura muitas vezes é simplesmente a sabedoria que ninguém está pronto para aceitar. Mas isso não significa que você errou. Pelo contrário, significa que você foi além do superficial, viu aquilo que outros preferiram ignorar. E no final, a verdade sempre se revela, mesmo que demore. Agora, enquanto os outros começam a entender, você já está anos à frente, com sua fé mais forte, sua visão mais clara e sua sabedoria amadurecida. A dor da rejeição e o peso das injustiças que você enfrentou não foram em vão. Cada momento de dúvida, cada palavra maldita, cada risada que te desmereceu, se tornaram os alicerces da sua superação. Você não foi derrotado, porque as dificuldades nunca foram feitas para te derrubar. Elas foram feitas para moldar seu espírito, para que você crescesse de dentro para fora. Sua rotina, que parecia solitária, foi na verdade uma preparação divina para o que está por vir. Agora, com o tempo, aqueles que te ignoraram ou te ridicularizaram começam a olhar para trás, e o arrependimento começa a se instalar. A dor do reconhecimento tardio é forte, mas você já seguiu em frente. A verdadeira vitória não está na aceitação dos outros, mas na certeza de que você cumpriu o seu propósito. Não era sobre provar algo a alguém, mas sobre manter sua integridade e sua fé em meio à tempestade. Você não precisava de reconhecimento, você precisava ser fiel ao que Deus lhe chamou para fazer. Se você chegou até aqui, já sabe o que é ser forte em sua verdade, mesmo quando os ventos contrários parecem insuportáveis. A reconexão com Deus que você experimentou ao longo dessa jornada e as lições que aprendeu com cada rejeição são agora parte de quem você é. O que os outros não viam, você viu. E ao ver, não apenas sobreviveu, mas prosperou. Sua sabedoria se tornou sua força. E é essa força que agora o guia, com confiança, para o futuro que Deus tem preparado para você. Por fim, lembre-se, a verdadeira transformação não vem quando os outros reconhecem seu valor, mas quando você entende o seu propósito e segue com coragem, independentemente do que o mundo pense. O caminho será árduo, e muitas vezes você terá que caminhar sozinho, mas cada passo, cada desafio, cada superação aproxima mais da verdade que você já sabia. Você é parte de um plano divino e nada pode te derrubar. Agora a única pergunta que resta é: você está pronto para continuar essa jornada? Se inscreva no canal para que juntos possamos crescer, aprender e compartilhar sabedoria, para que a luz de Deus nos guie sempre.